Olá, eu sou César Barbosa e hoje hei de ler um trecho da História da Literatura Ocidental de Otto Maria Carpo, do capítulo A Literatura Grega, onde ele trata sobre Píndaro. Píndaro foi um poeta grego que nasceu na região da Beócia, próximo a Tebas, por volta de 518 a.C. e morreu em Argos por volta de 438 a.C. Basicamente, ele viveu ali naquela época das guerras médicas, guerra na qual os gregos lutaram contra o expansionismo persa, Ocidente versus Oriente. Cabe ressaltar ainda que, apesar de Píndaro ter nascido no século VI a.C., ele viveu ali também no século V a.C. E, como sabemos, é conhecido como século de Péricles, época que Atenas deu ao mundo grandes mentes, grandes intelectuais. E como qualquer pessoa daquela época que buscava erudição, Píndaro foi até Atenas para estudar. Píndaro, ele era compositor de odes, que são poemas destinados ao canto, e sua execução é acompanhada por meio de uma lira. Por isso que são conhecidos, né, como poesia grega lírica. Essas odes, por regra, homenageavam atletas vencedores de competições olímpicas ou deuses. Então, normalmente elas eram encomendadas por familiares dos atletas ou sacerdotes de templos. Para Carpo, esta poesia grega lírica não seguia os princípios, isto é, os ideais pedagógicos das grandes epopeias gregas, da poesia grega, e nem do teatro grego, principalmente da dramaturgia. Então, ele considerava que a poesia grega lírica era de nível inferior em relação às obras homéricas, em relação às obras do teatro grego, principalmente ali de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Então, leamos nós o que Otto Maria Carpo diz sobre a poesia grega lírica, mais especificamente sobre o poeta Píndaro. É, pois, uma realidade a afirmação de que só nos chegou da poesia lírica grega, com exceção da de Píndaro, a parte menos importante, e de resto só pobres fragmentos. Parece que já a própria antiguidade esquecera daquelas expressões poéticas incompatíveis com os ideais pedagógicos da literatura grega. O desaparecimento da poesia lírica grega é um fato histórico de importância capital. Contribuiu para criar no futuro a imagem convencional da antiguidade, o pretenso equilíbrio olímpico. A poesia lírica grega era, o que parece, mais uma explosão violenta, dionisíaca, do que mera expressão emocional. Por isso, os filósofos e políticos da antiguidade preocuparam-se com os efeitos perigosos do individualismo literário. O acompanhamento musical era a tentativa para atenuar a poesia, discipliná-la, apolinizá-la, conferir-lhe significação ética. Esse objetivo só foi realizado com Píndaro, e é ele o único poeta lírico grego do qual se conservou obra extensa. A maior parte das poesias de Píndaro chama-se epinikioi, canções de vitórias, quer dizer, de vitórias em jogos esportivos. São epinícios olímpicos, píticos, nemeus, istmicos, assim denominados conforme os lugares nos quais as festas esportivas se celebraram. A primeira expressão da poesia pindárica é a aristocracia. Não há no mundo poesia mais solene, mais nobre, daí a atração irresistível
que Píndaro exerceu em todos os séculos aristocráticos. Ronsard e os outros poetas da Pleiade tentaram ordens pindáricas, depois Malherbe e a sua escola, que a Brera na Itália, Cole na Inglaterra, os poetas ingleses de idade augustana, como Gray, os classicistas do fim do século XVIII, de Melendez, Valdez até Hölderlin, um cortejo ilustre de equívocos ou fracassos. O segredo de Píndaro reside na mistura inimitável de nobreza e religiosidade. Este poeta parece mais perto dos deuses que dos homens, separando-se do vulgo pelo estilo arcaico e obscuro, que na imitação moderna se torna artifício insuportável, e por isso um cético como Voltaire falou, a propósito de Píndaro, como de um poeta que possui o talento. De parler beaucoup sans rien dire, autor de Vers que personne n'entend et qu'il faut toujours qu'on admire. Píndaro é o mais difícil dos autores gregos. Os seus hinos costumam referir-se à cidade, na qual o vencedor nasceu ou à família a qual pertence, e os mitos particulares da cidade ou da família constituem o conteúdo do poema. Não existe, porém, relação inteligível entre o mito e o feito esportivo, de modo que o poema se transforma em rapsódia incoerente, pelo menos para nós. O estilo não ajuda a compreensão. A linguagem de Píndaro é densa, rica em comparações estranhas, diz tudo por metáforas singulares, complica as frases pela ordem arbitrária das palavras. A admiração convencional nunca admitiu defeitos em Píndaro. Responsabilizou pelas dificuldades da leitura os próprios leitores, que seriam incapazes de acompanhar a elevação do poeta inspirado. Píndaro tornou-se paradigma da inspiração divina na poesia, quase exemplo de profeta-poeta. Mas quando o progresso da filologia permitiu compreensão mais exata, as grandes frases inspiradas se revelaram como lugares comuns, brilhantes e às vezes nem brilhantes. O famoso começo da primeira olímpica, Idor men Ariston, quer apenas dizer que a água é uma bebida saudável, e essa ideia não é das mais profundas. É preciso, no entanto, reabilitar Píndaro. O conceito da inspiração já não serve. Com efeito, Píndaro foi um artista consciente, e os seus hinos não são efusões descontroladas, mas poemas bem construídos. Exemplos magníficos de rigorosa organização de uma abundância inédita de imagens luminosas. Certos críticos modernos, analisando esse aspecto da poesia pindariana, preferem defini-la como expressão de uma experiência principalmente estética. Mas assim, a norma das construções poéticas permaneceria obscura para nós. Ela reside justamente naquelas digressões mitológicas. Píndaro canta o mito para estabelecer uma ligação entre os feitos dos deuses e dos heróis de outrora e o feito esportivo do dia, para demonstrar que os homens são capazes de grandes coisas, mas que o Deus é sempre superior à mais elevada condição humana. É poesia de aristocratas que se educam para merecer a sua posição, mas o poeta lhes observa que a sua ética depende da sanção divina. Eis a religião aristocrática, ou o aristocratismo religioso de Píndaro. O homem é aristocrata quando consegue um equilíbrio homérico, entre as faculdades físicas e as faculdades espirituais, como os jogos gregos o revelam. Por isso, a poesia é capaz de celebrar a vitória do corpo
e a poesia evoca o mito para demonstrar que o homem vitorioso é filho digno dos deuses. Píndaro não canta o Deus, canta sempre o homem. A sua religião é antropocêntrica, mas esse homem depende, por sua vez, dos deuses. Sem ele seria corpo sem espírito. Píndaro é realmente profeta, profeta de uma espécie de monismo grego. A poesia moderna, a qual esse monismo é inteiramente alheio, não pode imitar Píndaro, enquanto não existir religião semelhante no mundo. A poesia pindárica parecerá sempre um artifício estranho. Aos gregos, porém, essa poesia revelou a grandeza possível do homem. Dizia-lhes, com a força de uma revelação divina, as palavras que um poeta moderno, Rilke, colocou na boca de uma estátua grega ao dirigir-se ao espectador: precisas modificar a tua vida. E este é Píndaro, o poeta da aristocracia grega.